Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão e um dos mais importantes da história, nascido em 1844. Suas obras impactaram áreas como literatura, psicologia, arte e, obviamente, a própria filosofia. Porém, a frase mais impactante de Nietzsche foi "Deus está morto". A famosa frase do alemão foi escrita na obra A Gaia Ciência, de 1882. Mas foi na sua obra Assim Falou Zaratustra, de 1883, que acabou sendo a principal responsável pela popularidade da frase. Deus está morto é uma das frases mais mal interpretadas frequentemente na filosofia ocidental. Qualquer religioso temente a Deus olha para essa frase e pode achar uma afronte, um ataque à sua fé ou religiosidade, por achar que Nietzsche está falando da morte literal de um Deus pessoal ou religioso. Mas se não se trata da morte de um Deus literal, do que se trata a famosa frase do filósofo alemão? A civilização ocidental estava passando por uma mudança filosófica e cultural, e a frase de Nietzsche serve para descrever essa mudança da época. Nietzsche via que com os avanços da ciência, da razão e do iluminismo, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, valorizando a razão e criticando o absolutismo e o mercantilismo. As pessoas começaram a perder a fé em Deus e na religião como fundamento da moral, da verdade e da ordem social. Ou seja, a própria humanidade, ao adotar o pensamento científico e racional, matou o papel central que Deus ocupava. Mas não ache que Nietzsche celebra essa morte. Não leve isso para o lado pessoal. Na visão do alemão, ele vê isso como uma crise existencial. Se a sociedade acaba com sua fé, isso poderia representar a perda de um norte, de valores que foram impostos há séculos. Sem Deus, os valores morais tradicionais perdem seu fundamento, levando a uma crise existencial, como já dito. Isso leva a um vazio, a uma possível anarquia de sentido. Se não há uma verdade absoluta, o que guia nossas ações? Até então, a sociedade vivia de acordo com valores impostos, principalmente do pensamento cristão e de algumas doutrinas filosóficas, como de Platão, por exemplo. Ao dizer que Deus está morto, Nietzsche está botando a gente para questionar nossa fé e tudo que baseia nossas atitudes em torno dessa fé. As coisas que você faz ou acredita realmente é o que você quer? Ou só as faz porque são valores já impostos por uma doutrina? A ideia do filósofo alemão é que, se recusando Deus, podemos também nos livrar de valores que nos são impostos. De acordo com o pensamento cristão, o mundo que vivemos é apenas um mundo passageiro, havendo um outro mundo real, mais importante, e este mundo só é acessível após a morte. Para Nietzsche, isso impedia a gente de aproveitar a vida em troca de um objetivo imaginário. Para ele, havia apenas este mundo. Ao aceitar isso, somos obrigados a rever nossos valores. Resumidamente, Nietzsche acreditava que diante da morte de Deus, era necessário criar novas convicções, não herdados, mas criados pelo próprio ser humano. Isso leva à ideia do além do homem, aquele que cria seus próprios valores com coragem e autenticidade. Caso você não saiba, o niilismo é uma ideia filosófica baseada no conceito de não haver nada ou nenhuma certeza que possa servir como base o conhecimento. Basicamente, nada existe de fato. Para uma pessoa niilista, a vida não possui nenhum sentido ou finalidade. E com a morte de Deus, abre-se espaço para o niilismo, mas Nietzsche faz críticas ao niilismo passivo e propõe o niilismo ativo, aceitar que não há sentido dado e então afirmar a vida criando sentido por si mesmo. Existe uma história que o filósofo teria tido protagonizado um escândalo em público no dia 3 de janeiro de 1889, e esse caso teria culminado em seu colapso mental.
Nesse dia, Nietzsche teria visto um cavalo sendo açoitado e teria corrido até o animal, abraçado-o para protegê-lo. Em seguida, ficou combalido no chão e assim permaneceu. Essa história ganhou fama e permanece até os dias de hoje. Desde então, Nietzsche foi se degenerando mais e mais até a sua morte. Ficou conhecido na época como o filósofo louco, o que acabou contribuindo para o interesse de muitos sobre suas obras. Nietzsche envia cartas para alguns amigos, e um dos seus amigos visita-o para ver como ele estava. Seu amigo Franz Overbeck, ao visitá-lo, se depara com um Nietzsche tendo crise de lágrimas, pronúncia extremamente afetuosa e com estremecimento espasmódico de membros do corpo. Para tentar ajudar o filósofo, seu amigo o levou a clínicas e casas de amigos e familiares foram as moradias de Nietzsche nos anos seguintes. Porém, os tratamentos médicos não resolviam e os problemas mentais dele só pioravam. Nietzsche viveu sob os cuidados de sua mãe até 1897, quando ela falece. E então fica sob os cuidados da irmã, Elisabeth. Esse período foi péssimo para o pensador alemão. Sua irmã agiu ardilosamente e se apropriou das ideias do irmão e difundiu de maneira errônea, equivocada, totalmente contrárias à filosofia de Nietzsche, o que posteriormente levou numa interpretação errada do filósofo. Em 25 de agosto de 1900, Nietzsche morre em decorrência de apoplexia. Ele estava com bronquite e se degenerou para uma doença pulmonar. O que teria causado o colapso do alemão? Existem muitas teorias. Dizem que pode ter sido uma doença hereditária, porque seu pai sofreu de um mal semelhante. Outros dizem que pode ter sido sífilis, doença que ele adquiriu na juventude durante a faculdade. Porém, há quem entenda que ele foi vítima da sua própria filosofia. Nietzsche trouxe sua filosofia para fazermos questionar o que na época era inquestionável, trazendo uma visão diferente sobre valores impostos e sobre a religião fixada da época. Nietzsche disse que Deus está morto para expressar a perda de um sistema absoluto de valores, especialmente os religiosos, e desafiar a humanidade a encontrar novos caminhos para viver com autenticidade e responsabilidade, em um mundo sem garantias divinas.